Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo o favor de nos ajudar a aumentar o nosso alcance. Estamos crescendo bastante, mas ainda precisamos que mais pessoas assistam aos vídeos deste canal. Hoje vamos analisar como foi o primeiro mês desde que Lula voltou a presidir o Brasil. Foi um começo conturbado. Lula, que passou quase toda a campanha falando da urgência de reconstruir o país, até agora nada tem feito a respeito. Preferiu entre brigar com o bolsonarismo, viajar e salvar indígenas. Não que isso não fosse necessário. Mas ficar um mês só fazendo isso? Lula tem muito mais coisas a fazer. E o resto? Quando é que Vossa Excelência vai fazer as outras coisas? Janeiro já foi perdido. Mesmo assim, os lulistas se consideram satisfeitos com a gestão de Lula. Claro, são pessoas de classe média, sem grandes exigências a fazer em relação a Lula. Para lulistas, tirar Bolsonaro e eleger Lula já foi mais do que bom. Lula nem precisa fazer nada. Se Lula passar estes 4 anos apenas dançando e cantando, já estará ótimo para esta classe média, desde que ele cante e dance dentro do Palácio do Planalto. Mas e o povo pobre, suposto foco de Lula? Povo pobre? E eles existem? Pelo jeito, parece que Lula se esqueceu deles. Para entender o ocorrido, é preciso ver o que aconteceu neste janeiro meio enlouquecido, que começou com uma revolta bolsonarista que precisa ser explicada, pois foi mal entendida pelos esquerdistas, tratada de forma bastante subjetiva, como se fosse uma birra e não uma revolta. Vamos explicar o que houve, já começando a dissociar da invasão ao Capitólio estadunidense. Mesmo que tenham alguma relação, é subjetivo tentar associar os dois fatos. O episódio do Capitólio pode até ter inspirado a revolta, mas a invasão de Brasília em 8 de janeiro teve a sua motivação particular. Apesar dos excessos obviamente estimulados pelo ódio, não se tratavam de delinquentes irresponsáveis. Eram revoltosos por ver que um suposto bandido passou a governar o Brasil. Para eles, os fatos que comprovaram a inocência de Lula não os convenceram. Saber que uma pessoa que para elas significa o estímulo a drogas, pederastia e corrupção, gerou uma grande preocupação com os bolsonaristas. Até porque boa parte desta fama de Lula foi reciclada pelas igrejas evangélicas, que ainda se referem ao petista como alguém desonesto. Sendo pastores e bispos representantes de Deus, como ignorar os seus apelos? A agressividade do protesto se justifica pelo fato de que a extrema-direita absorveu a rebeldia original da esquerda bolchevique. A atual esquerda identitária não quer agredir nem destruir, quer paz e conservação, preservar valores, instituições e interesses. A esquerda quer manifestar a sua pseudo-rebeldia fazendo festinha. Suas manifestações mais parecem carnaval. Esquerdistas querem pular, cantar, berrar, mas sempre tomando detalhado cuidado de não arruinar os interesses e o patrimônio das classes dominantes, que ficam tranquilizadas de tanta manifestação pueril, incapaz de mudar o sistema. Restou para a extrema-direita fazer um protesto de verdade, mesmo tendo uma motivação idiota com base em informações falsas. Extremistas queriam destruir o que representa para eles a casa dos bandidos. Sabendo da punição por destruição do patrimônio, logo trataram de colocar a culpa em supostos infiltrados de esquerda, para reforçar ainda mais a má fama dos petistas. Um protesto realmente revoltado e destruidor, mesmo com base em uma mentira lançada pela mídia e espalhada pelas igrejas evangélicas, de que Lula seria o maior bandido do Brasil. Revolta legítima, mas com excessos e motivação falsa. Lula acabou se ocupando em punir os revoltosos. Para bolsonaristas, isso representou um certo sucesso da manifestação, pois, ocupado em punir, Lula deixaria de lado as pautas que incomodam os ditos cidadãos de bem, cristãos e pagadores de impostos, além de servir de justificativa de que Lula governaria mal, deixando o país às traças, enquanto fica ocupado correndo atrás de bolsonaristas. Seria como, em uma casa cheia de problemas e com muitas coisas para arrumar, o dono ficasse preocupado em matar pernilongos, se esquecendo do resto que deveria ser feito. Bolsonaristas punidos, Lula se concentrou em desmontar focos de bolsonarismo nas instituições. Crente de que apenas Bolsonaro seria capaz de lhe tirar do poder, o presidente petista resolveu tirar não apenas o comando destas instituições, incluindo o exército, este com bastante repercussão. Também demitiu qualquer servidor ligado ao bolsonarismo. Esta atitude de Lula, entendida como revanchista por seus desafetos, pode lhe cobrar um preço bem caro.
pois bolsonaristas podem acusá-lo de ser um ditador aos moldes caudilhos e exigir a volta da democracia, para eles associada à figura de Jair Bolsonaro. Bom lembrar que Lula continua não somente punindo os bolsonaristas que encontra pelo caminho, como também cria meios de impedir a sua possível deposição. Estranha esta preocupação prioritária. Fica a impressão de que Lula sabe que fará um governo ruim e que no final, gerará uma revolta que pode favorecer mentiras midiáticas e, consequentemente, tirá-lo do poder. Para piorar, Lula, que nem pensava em se reeleger, passou a considerar a hipótese de reeleição, mesmo em idade elevadíssima e alto risco de câncer. Coisa que pode ainda mais irritar os extremistas e servir de uma espécie de confirmação para as mentiras espalhadas pelo bolsonarismo. Outra medida tomada é a de viajar para ver políticos afinados na América do Sul. Durante uma dessas viagens, Lula deu uma declaração que poderá enfurecer ainda mais não somente os bolsonaristas, mas os cidadãos brasileiros em geral. Disse que o BNDES irá investir em obras em países como Argentina, Cuba e Venezuela. Lula não disse que falta dinheiro para pagar bem os trabalhadores brasileiros, mas tem para fazer grandes obras no exterior. O quê? Ora, Lula, você foi eleito para ser presidente do Brasil, não foi eleito para ser presidente da URSAL. Deixe que o presidente de cada país que se vire e governe para os brasileiros. Precisamos de um gestor responsável. Responsabilidade, né? O povo em geral ainda continua esperando o prometido combate à fome, em medidas que ainda não foram sequer pensadas, pois Lula ainda vai viajar para conhecer os problemas do povo brasileiro, já que ele não conhece, nasceu burguês, coitadinho. Enquanto o povo morre de fome, presidente petista tratou logo de fazer um programa de índio. Foi imediatamente socorrer os Yanomamis que estavam morrendo de fome. Até aí, tudo justo e louvável. Mas só isso? E o resto da população? E o pessoal da Cracolândia? Eternos desprezados pela sorte. Lula, você não é cacique. Governa para toda a população brasileira. Aliás, viajar e conversar são o que ele mais sabe fazer. Lula é sentimental e adora estar no meio de gente. Quer ser elogiado, bajulado, ovacionado. Certamente irá viajar, não para conhecer os problemas, pois ele já conhece perfeitamente. Além de nascido pobre, Lula governou 2 vezes este país. Sim, conhece muito bem os problemas do Brasil. Ele vai para ver como a população o trata, achando que toda a classe trabalhadora está do seu lado, feliz em receber as migalhas e paliativos, através de um salário baixíssimo, e esmolas fajutas como Bolsa Família. Ao viajar pelo país, Lula vai ter uma surpresa. Lula gosta muito de ter amigos, mas o maior amiguinho de Lula de repente sumiu. Ninguém mais fala nele. Uma coisa a notar neste mês de janeiro é o sumiço de Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin evaporou? Virou suco? Se teletransportou para outra dimensão? Desencarnou? Foi sequestrado? Pegou Covid? Onde está Geraldo Alckmin? Cadê ele? Nem mesmo a mídia alternativa, e até a mídia corporativa, nada se fala a respeito do eterno tucano. Estaria Geraldo poupando a sua imagem para que na misteriosa hora H, possa ocupar o lugar de Lula que estranhamente age como se estivesse se despedindo. Mas apesar de agir como se estivesse se despedindo, Lula pegou o gosto pelo poder. Parece empolgado em ter retornado à presidência. Até passou a falar em reeleição. Lula parece muito mais animado em sentar na cadeira presidencial do que em governar. Tanto é que não lançou nenhuma medida. Apesar da urgência, o petista está se sentindo tal, demonstrando uma discreta arrogância, que é imperceptível pelos seus admiradores. Afinal, a esquerda é alegria, é festa. O estereótipo da arrogância é estar sempre zangado ou irônico. Lula age com tranquilidade. Uma calma arrogância. Mesmo assim, arrogância. Essa arrogância de Lula é reforçada pelo fanatismo de seus admiradores que, vivendo trancados em suas mansões ou condomínios de luxo, ignoram o mundo real e acham que o petista está governando, mesmo fazendo poucas coisas importantes, mesmo com muito a fazer. Se satisfazem com a luta contra o bolsonarismo, o socorro a indígenas e com o investimento na chamada cultura, novo nome para o supérfluo lazer. Afinal, artistas foram excelentes cabos eleitorais para Lula. É preciso pagar pelo espetáculo de bajulação produzido. Sim, porque Lula já anunciou o investimento na chamada cultura. Para ele, é importante sacudir a bundinha, ao som de canções que nada dizem de importante. É preciso manter o povo distraído, além de prestar contas aos melhores cabos eleitorais da campanha que elegeu Lula, a classe artística.
Uma classe muito bem de vida, mas querendo mais dinheiro para melhorar aquilo que já é mais do que bom. Afinal, como diz a velha sabedoria, quem mais tem, mais quer. É sempre bom ver que uma classe que faz o povo feliz seja feliz também, mesmo que isso não seja necessário. Quanto a assuntos mais urgentes, Lula até agora não começou a agir. Para ele, combater o bolsonarismo e pagar as dívidas de campanha parecem ser mais importantes. A fome do povo que espere. Lula vai continuar chorando suas lágrimas de crocodilo em pomposos comícios, emocionando todo mundo. Enquanto isso, o povo pobre segue procurando comida no lixo ou do que sobra em restaurantes de shoppings. Ainda bem que a classe média lulista deixa comida no prato. Afinal, ela não precisa comer. Essa classe média lulista precisa somente de futebol, cerveja, religião e cultura da pior qualidade. Por isso que os lulistas estão felizes. Lulistas são de classe média. O que Lula fizer ou deixar de fazer está bom demais. Interessa mesmo é vê-lo na poltrona presidencial. Isso é que importa. Mesmo que ele fique apenas sentado olhando para o teto. Afinal, é um homem velho, doente. Não está com esta força toda. O PT tem muita gente nova que deveria estar em seu lugar. Foi loucura Lula querer voltar a ser presidente. Mas o velho ancião topou a aventura e está aí, brincando de conduzir o país. E conduzindo muito mal. Pois esse negócio de priorizar o supérfluo e adiar o necessário, vai exigir um sério preço a ser pago por Lula. Pode ser que daqui a 4 anos, alguém bastante conhecido retorne ao poder, com a missão de destruir o Brasil de uma vez por todas, para não sobrar mais nada. Ainda há tempo de Lula tomar vergonha na cara e começar a agir. Sua gestão mal começou. Mesmo com o mês perdido, ainda temos muito tempo para recuperar o país. Estamos ainda em fevereiro. Só que Lula terá que trabalhar muito, como prometeu na campanha. E trabalhar duro. Pois se Lula continuar com esta marolinha de janeiro, vai sair humilhado, com o povo revoltado, e sujará sua boa biografia. Lula, se assumiu este risco, pare de enrolação e comece a governar. Ajoelhou, tem que rezar. Foi o que tivemos por hoje. Agradecemos a audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.